povo, tudo bem com vocês? E hoje o tema do nosso vídeo é a continuação da nossa série, né, das mulheres da Bíblia. Então, hoje nós vamos falar sobre Ana. Então, vem comigo assistir a esse vídeo. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais um vídeo continuando a nossa série, As Grandes Mulheres da Bíblia, né? E se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu convido você a fazer uma flexinha aqui embaixo. Você assistir as outras, né, os outros vídeos que eu já postei aqui falando sobre algumas mulheres da Bíblia, né? E também para você ver os outros vídeos que a gente tem aqui disponível falando sobre a palavra de Deus, né? E vários outros assuntos super importantes aqui, né? Primeiramente, queria pedir para você, se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês. E ativar a notificação, né? O sininho, para que você receba as notificações assim que eu postar um vídeo aqui. Então, vamos lá. O vídeo de hoje, como eu falei para vocês, faz parte da grande série que eu tô fazendo aqui sobre grandes mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma grande mulher da Bíblia, uma grande mulher de oração, né? E um exemplo muito grande de fé, que é a Ana, né? Qual Ana nós estamos falando? Nós estamos falando da Ana, a mãe do profeta Samuel. E bom, gente, a Ana, como eu falei pra vocês, é uma grande mulher, né? É uma mulher de oração, uma mulher fiel, uma adoradora. Ela se tornou a mãe do profeta Samuel, né? Então, a Ana, ela não podia ter filhos, mas ela confiava, assim, muito em Deus, né? E ela orou com muita fé, pedindo isso pra Deus, né? Pedindo por um filho. E quando Deus lhe deu o que ela tanto desejava, o que ela tanto almejava, né? Ela dedicou, né, essa grande bênção que Deus deu para ela, que foi um filho. Ela dedicou ao Senhor, né? E em gratidão para Ele. E ela falou para Deus, né, na oração: se o Senhor me conceder esse filho, né, eu vou dedicar ele somente para a tua obra, para servir ao Senhor. Então, o filho dela, Samuel, ele cresceu no templo, né? E ele se tornou um grande profeta de Deus na terra. Para vocês uma passagem na Bíblia que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Então Ana, ela orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Então, dessa oração a gente consegue perceber a grande fé que a Ana tinha no Senhor, né? E ela perseverou enquanto ela não conseguiu a bênção dela, né? Ela não parou de orar, ela não desistiu, né? E com muitas lágrimas, né? Com certeza, ela regou, né, essa grande bênção diante do Senhor. Ana também não só tinha esse grande problema na vida dela de não poder ser mãe, que ela não conseguia ter filhos, mas também existia algo que conseguia colocar ela mais para baixo do que ela já era, né? Só em saber que ela não podia ser mãe, aquilo para ela era muito doloroso. E quando existe alguém que ainda tenta o tempo todo de colocar para baixo e o tempo todo falando para você aquilo que é deficiência na sua vida, aquilo que você acha que você não pode, se torna cada vez mais difícil. E Ana tinha esse problema, porque ela era casada com a Eucana, né? E ele não só tinha ela de esposa, Ana, mas sim ele tinha outra esposa que se chamava Penina. E Penina, ela tinha filhos, né? Então, assim, naquela época era muito comum o marido ter mais de uma esposa. E nesse caso, ele tinha Ana e Penina. E Penina, ela tinha vários filhos já com Eucana. Então, imagina a situação de Ana, de não poder ser mãe, não poder dar filhos. Porque naquela época era muito importante para uma mulher dar filhos. Isso era como se fosse uma obrigação de uma mulher tem que ter filhos, né? E ela não conseguia dar filhos. E ela via a Penina dando filhos para o marido, então aquilo magoava, machucava ela. Imagina toda a tensão, toda a dor que ela passou, todo o sofrimento que ela passou, né, diante de todas essas situações. Então a Penina, ela humilhava a Ana. A Penina, ela era muito cruel com a Ana, né? Então ela ficava o tempo todo passando na cara de Ana que Ana, ela não podia dar filhos, que ela era seca. Então imagina a pressão psicológica que a Ana passava, imagina todo aquele sofrimento que a Ana passava, toda a humilhação que ela sentia diante de toda essa situação. Então imagina o choro que ela tinha, né, diante do Senhor, colocando diante do Senhor essa situação e essa petição
diante dele, né? Então, Ana orava e pedia consolo a Deus. Então, assim, por mais que fosse difícil, por mais que a situação de Ana fosse quase que olhando assim de fora, a gente diz, pô, é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível, né? E ela não perdeu sua fé diante de todas essas circunstâncias. E além de não perder sua fé, ela persistiu, ela acreditou, né? Ela teve esperança e ela regou, né, essa fé, né? Então, ela colheu os frutos disso, né? Então, o Senhor deu permissão a Ana para ela engravidar e ela conseguiu engravidar. E dessa gravidez veio Samuel, que é o grande profeta da Bíblia, que todos conhecem. E Samuel, como todos sabem, né, serviu ao Senhor. E Ana, ela prometeu Samuel para Deus. Ela falou para Deus, né, que se Deus desse essa honra para ela de ser mãe, esse filho não era dela, era do Senhor. E desde muito bebezinho, desde muito pequeno, na verdade, ela já entregou o filho no templo. Então Samuel, ele cresceu dentro do templo do Senhor. Então ele cresceu servindo a Deus no tabernáculo, né? Que existia naquela época uma tenda portátil, né? Que a nação de Israel usava para adorar a Deus, como todo mundo sabe. Então, Deus atendeu as orações de Ana e Ana também cumpriu a sua promessa diante de Deus, que tinha entregar o seu filho para cumprir o chamado dele. Então, Ana, ela cumpriu a promessa e levou Samuel até o templo. E ele, desde pequeno, foi criado ouvindo a palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos do Senhor e como adorar a Deus e como servir ao Senhor, né? Então, todos os anos, a Ana ia visitar seu filho no templo e ela fazia uma túnica, né? Uma túnica para levar para ele, né? De presente. E isso é incrível, né? Porque depois de ter Samuel, Deus abençoou a Ana com mais filhos. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então, assim, Deus honrou muito a vida de Ana e isso nos ensina muito que nós não devemos desistir, que nós devemos continuar persistindo e orando naquilo que é o desejo do nosso coração. Claro que a gente tem que orar com sabedoria e saber pedir com sabedoria. E nesse caso, a Ana estava pedindo uma bênção, que é a herança da gente aqui na terra, que são os nossos filhos. Então, não tinha por que Deus não olhar para Ana e não abençoá-la com isso de alguma forma. Então, foi incrível, até porque também ela cumpriu aquilo que prometeu para Deus, entregou a primícia, que foi o primeiro filho, primogênito, né? O filho que ela tanto almejou, que ela tanto desejou, né? Ela entregou para Deus, e isso é incrível. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode aprender com Ana, né? Quais são as suas principais características, né? Então, Ana era uma mulher de oração. Então, diante de tanta dor da sua vida, a infertilidade, Ana, ela pôs-se em oração, né? Confiando que Deus haveria de intervir nessa situação dela, e assim Deus fez, né? Ana também era muito fiel. Então, mesmo tendo uma grande rival dentro da sua própria casa, que era a Penina, que ficava o tempo todo jogando na sua cara que ela era infértil, né? A Ana, ela permaneceu fiel ao seu esposo, então ela honrava o seu casamento e o seu marido. E Ana também era uma grande adoradora, né? Então, Ana, ela adorou ao Senhor com tudo que ela tinha, né? Então, assim que Deus lhe concedeu o filho, ela consagrou esse filho para Deus, né? Então, isso é incrível, né? Ela tanto quis aquilo que ela tanto desejava. Então, ela doou para Deus, ela devolveu para Deus aquela bênção. E Ana foi mãe de Samuel, ou seja, um dos maiores personagens da Bíblia. Samuel, ele inaugurou uma era profética em Israel muito extraordinária. Então, além disso, ele agiu como um sacerdote e conselheiro real, ou seja, um grande exemplo e um orgulho muito grande de ser mãe de Samuel, ou seja, uma grande mulher, Ana foi. E nós temos muito que aprender com Ana, nós temos muito que sermos mulheres de orações, mulheres persistentes, mulheres que não desistem, né? Mulheres que estão sempre aos pés do Senhor, independente de qualquer situação que passemos, e saber que nós temos um Deus, e além de termos um Deus criador, nós temos sim um grande Pai, que sim, que nos ouve,
que contempla as nossas orações e que enxuga as nossas lágrimas e que transforma a nossa dor e a nossa tristeza em abundância de alegria, né? Então, o segredo é ter paciência e persistir, assim como Ana teve, que sua bênção vai vir. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta e compartilha com outras pessoas. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!